Você sabia que tem como estudar o nosso corpo a partir de 4 partes? É isso mesmo. Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos falar sobre histologia. É isso mesmo, meus jovens. O corpo humano ele pode ser estudado em 4 partes, desde que a gente divida esse corpo em tecidos. O estudo dos tecidos é um ramo da biologia chamado histologia. E a organização dos tecidos se dá a partir de diferenciações celulares. Vamos relembrar um pouquinho os níveis de organização de um corpo. O nosso corpo é formado por sistemas que possuem seus órgãos específicos. Cada um desses órgãos é formado por camadas de células que nós chamamos de tecidos. E esses tecidos têm suas células específicas, com funções, com formatos determinados de acordo com o seu tipo de tecido. Mas como começar a falar desse tecido? Primeiro vamos pensar naquela história antiga que vocês já conhecem, quando o papai encontrou a mamãe. Lembra da fecundação? Tá aqui, ó. A fecundação, espermatozoide encontrando o ovócito secundário, gerando uma célula ovo que a gente chama de zigoto, mas é um ovo sem casca, né? Aquela célulazinha, que inclusive é uma célula 2N, né? Vamos lembrar um pouquinho da ploidia, ó. Espermatozoide haploide se junta com o ovócito, que também é haploide, forma uma célula ovo diploide. O que acontece depois que essa célula ovo é que ela vai sofrer mitoses sucessivas e vai gerar o embrião. No caso, lembra que a mitose a gente simboliza por E exclamação, porque é uma divisão equacional. Todas as células do embrião vão ser células 2N, células diploides, com o conjunto cromossômico paterno e materno. Esse embrião, que tem células que podem se diferenciar em células variadas, é que vai formar os tecidos. Então tá aqui, ó. Nós temos pós-diferenciação do embrião, 4 tipos de tecidos: epitelial, muscular, nervoso e conjuntivo. E a minha intenção é falar um pouquinho de cada para vocês. Vamos lá, ó. Tecido epitelial é o tecido de revestimento do nosso corpo, que forma, por exemplo, a epiderme, superfície externa do corpo, ou a parte interna do nosso corpo, as superfícies internas do nosso corpo, como, por exemplo, o endotélio, que é a superfície interna dos vasos sanguíneos. Muito importante você saber, por exemplo, órgãos que são ocos, como a bexiga, como o útero, como o estômago. Tem superfície externa e superfície interna. Então ali nós temos tecido epitelial formando a região. Além disso, durante o desenvolvimento do embrião, parte do tecido epitelial sofre uma invaginação, entra e forma glândulas. Por isso que nós destacamos as glândulas vindo do tecido epitelial. Que glândulas são essas? As glândulas exócrinas, que são aquelas que liberam suas substâncias em uma superfície, como por exemplo, glândula lacrimal, libera a lágrima, que é a substância, nos nossos olhos, para hidratar, para proteger. Glândulas endócrinas, que são responsáveis por produzir hormônios e liberar esses hormônios no sangue. E as glândulas bistas, que produzem tanto hormônios quanto substâncias. Tem as duas regiões, exócrina e endócrina, tá bom? Segundo tecido, muscular. No nosso tecido muscular, nós vamos falar especificamente do movimento. Qual a função do músculo para o corpo de um ser humano? Os músculos servem para a gente se movimentar. Ah, professor, mas eu sou sedentário, eu não gosto de me movimentar. Calma, não é bem por aí. Você está sedentário, mas você não vai ser sedentário. Eu sei disso. Pensa no seu coração. O seu coração precisa contrair e relaxar. E isso já é movimento. Então quer dizer que nós temos um grupo de músculo chamado músculo estriado cardíaco, que vai ficar 24 horas batendo ali para o fluxo sanguíneo acontecer e nós conseguirmos sobreviver.
Esse é o músculo do coração. Mas nós temos 3 tipos de músculos. Então, além daquele do miocárdio, nós temos o músculo estriado esquelético, que está ligado ao nosso esqueleto, né, literalmente, e ajuda nos movimentos voluntários do corpo, tipo abaixar, levantar, movimentar, pular, tá? E temos também os músculos não estriados, que antigamente nós chamávamos de músculo liso, que é o músculo que forma os órgãos, por exemplo, do sistema digestório, tipo o nosso estômago, o nosso intestino, no sistema genital, o próprio útero, né? E agora nós vamos lá para o terceiro tipo de tecido, que é o tecido nervoso. Esse tecido é extremamente importante para controlar, para conduzir respostas rápidas no nosso corpo. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese e fazer uma conexão com o tecido glandular, com as glândulas endócrinas. Muita atenção nisso. O nosso corpo é controlado de 2 formas. De uma forma rápida, tecido nervoso, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Nós vamos ter oportunidade de uma aula só do sistema nervoso central, uma só do sistema nervoso periférico mais para frente. E do sistema glandular endócrino, que produz hormônios, que é uma forma mais lenta, vai pelo sangue, é gradativo. Então veja bem, o seu corpo ele pode agir de forma rápida, fisiologicamente falando, claro, pelo sistema nervoso, e agir de forma lenta pelo sistema hormonal. E o nosso último tecido aqui, analisado, né? Eu acredito que essa sequência é a mais interessante para vocês entenderem o contexto, é o tecido conjuntivo, que tem esse nome não é à toa. O tecido conjuntivo, ele é um tecido de preenchimento, ele é um conjunto de tecidos. Um conjunto de tecidos que ocupa espaços entre esses outros 3 que nós começamos a analisar. Entre o tecido epitelial, muscular e nervoso, existe o tecido conjuntivo preenchendo tudo isso. Por isso que nós chamamos tecido de preenchimento. Se for para fazermos uma analogia em relação às plantas, elas também possuem um tecido de preenchimento chamado parênquima. Vamos lá, o que nós temos de interessante no tecido de preenchimento? Voltando. O tecido conjuntivo, ele pode ser dividido em 5 partes. O tecido conjuntivo frouxo é mais estudado na pele, na região da derme, onde tem muitas células variadas, além de ter vasos sanguíneos, até tecido nervoso passando por ele ali. O tecido conjuntivo denso é o tecido que forma nossos tendões. Tendões, aquelas partes do nosso corpo que liga músculo a esqueleto. Ajuda na tensão, né? Suporta a tensão, por isso denso. Existe também o tecido conjuntivo ósseo, o próprio nome diz, né? Bem dedutivo para vocês, forma o nosso esqueleto. Células, os osteócitos, células bem resistentes, né? O tecido conjuntivo cartilaginoso, formado por condrócitos, que são células que têm uma certa flexibilidade, forma nossas articulações, nossas cartilagens. Por exemplo, nós temos cartilagens no encontro entre ossos, para evitar o atrito desses ossos e não causar o desgaste. E nós temos também cartilagem formando partes do nosso corpo, modelando o nosso corpo, como por exemplo, a ponta do nosso nariz, nossas orelhas, né? Existe cartilagem também na traqueia, quer dizer, tecido cartilaginoso extremamente importante e espalhado pelo nosso corpo. Tecido hematopoético, que é conhecido como tecido sanguíneo, esse tecido merece uma atenção. Por quê? O sangue é produzido na medula óssea, ou seja, no interior de alguns ossos, na parte interna de alguns ossos. E ali nós temos um tecido líquido sendo produzido, né? É o nosso tecido líquido, o sangue. E qual é a função do sangue, professor? O sangue serve para levar nutrientes e gases respiratórios. E por último, tecido adiposo. O tecido adiposo é o tecido que pode ser chamado de última camada da nossa pele, por exemplo.
Porque o tecido adiposo, ele nessa posição, né, que nós chamamos de hipoderme, ele acaba sendo um tecido de reserva, além de ser um tecido que previne impactos mecânicos e também é um isolante térmico. Veja bem, às vezes, esse tecido que está por último aqui é aquele tecido mais discriminado. A galera fala, eu quero acabar com minha gordura, eu não quero ter gordura. Calma, gente. A gordura tem uma função biológica. Nós já estudamos os fosfolipídios lá na aula de células. Se não fosse esse tipo de gordura, nós não teríamos nem células. Então calma lá, presta atenção no conteúdo. Ter tecido conjuntivo adiposo é importante para formar partes do seu corpo. E o tecido adiposo, então, é muito importante, tanto quanto os outros tecidos, para que o nosso corpo funcione, para que a fisiologia esteja em equilíbrio. Lembra? Equilíbrio corporal, homeostase. E se o nosso corpo estiver em homeostase, obviamente que ele vai funcionar bem. Eu disse para vocês que dava para analisar o nosso corpo a partir de 4 pontos. E esses 4 pontos são nada mais nada menos do que os tecidos. Então, eles estão espalhados, formando aí todos os nossos órgãos que formam nossos sistemas e automaticamente o nosso organismo. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com algum amigo que você acha que possa ajudar. Beijos e abraços e até a próxima. Fui!